A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um talk da SMV Brasil. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema super relevante com um fera da advocacia tributária, o David. Ele vai trazer para a gente aí vários insights sobre como recuperar tributos pagos indevidamente. David, seja muito bem-vindo aqui na SMV Brasil. Vou passar a bola para ti agora para se apresentar aí para a galera que está assistindo. Tá bom, muito bom dia. Obrigado, Rafa, pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês para falar desse tema que eu considero muito importante e que muitas vezes no dia a dia das empresas é um tema que pode salvar o negócio de algum empresário, né? E muitas vezes até ajudar essas empresas a se tornarem mais competitivas nesse mercado que a gente sabe que é um mercado muito desafiador, né? Principalmente com tudo aquilo que a gente vem vivenciando nesse ano tão atípico, que está sendo o ano de 2020. Então, fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade. Legal. Bom, galera, o David, ele tem mais de 20 anos de experiência em grandes empresas e ele vai trazer pra gente, então, alguns insights aí para que vocês possam aplicar e validar dentro dos negócios de vocês. E para começar esse papo, a gente vai começar com uma pergunta aí que vai introduzir pra gente o tema, que é: David, a carga tributária no país é objetivamente elevada. O que isso representa para as empresas? É um freio no desenvolvimento? Perfeito, Rafa. Pergunta muito importante, e antes de entrar no detalhe dessa pergunta, eu quero aqui falar um pouquinho de como que nós chegamos aqui no escritório nesse momento e focando o escritório nesse segmento de atuação. Eu venho de uma história profissional nos últimos 12 anos, trabalhando em grandes grupos econômicos, né? E aí a gente pode dar como exemplo o Grupo Santander, o Grupo Telefônica, que foram os meus dois últimos de atuação. E ao longo dessa trajetória, Rafa, a gente começou a perceber que dentro desses grandes grupos econômicos, verdadeiramente eram essas as empresas que conseguiam e conseguem até hoje se beneficiar de grandes oportunidades tributárias no nosso país. E isso me gerou um grande sonho, uma grande vontade de entrar no mercado e proporcionar para médios empresários, grandes empresários, esse conhecimento que muitas vezes fica escondido, ou, quando não fica escondido, o empresário tem um certo receio de buscar por esta oportunidade que pode ajudar muito a sua empresa. Então, Rafa, a ideia desse trabalho começou justamente por este ponto, né? Por perceber que grandes grupos econômicos estão se beneficiando dessas oportunidades, e aqui já vai uma grande dica: oportunidades que sempre estão conectadas com a legislação brasileira, né? E isso é muito importante. A gente vai conversar um pouquinho aqui ao longo do nosso bate-papo, e eu vou alertar que muitas vezes é um receio do empresário essa questão. E aqui, de antemão, já fica o reforço. Tudo que a gente vai falar está aderente com a legislação atual aqui no nosso país. Então, sim, a resposta para a tua pergunta é sim. Hoje, todos os empresários no Brasil, independente do porte, independente do regime tributário, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais logo adiante, sofre uma carga tributária que muitas vezes, Rafa, acaba inviabilizando o seu negócio. Ou, quando não inviabiliza, ela é tão alta que trava o empresário de trazer para a sua companhia novos investimentos. E aí a gente pode falar que essa trava fica voltada em tecnologia, o empresário ele não consegue ter fôlego para investir em tecnologia, o empresário não consegue ter fôlego para investir naquilo que eu considero que é muito importante, investir no desenvolvimento dos seus profissionais, e aí é o ponto que eu gosto de citar, que é onde trava
o crescimento dessa empresa no seu planejamento dos próximos anos. Então, essa solução que a gente vai trazer aqui, vai aprofundar ao longo do nosso bate-papo, é justamente para isso, mostrar que existem alternativas de nós reduzirmos um pouco essa carga tributária e proporcionar que esse empresário ele possa, sim, ter fôlego para investir em inovação, investir em pessoas cada vez com mais intensidade, e aí sim, né, Rafa, transformar a sua empresa também cada vez mais competitiva nesse mercado que a gente sabe que é muito acirrado. Legal, tema super pertinente aí para a galera que está nos escutando. E agora vamos trabalhar um pouquinho sobre esse profissional que é o advogado tributarista. David, qual o foco do advogado tributarista que é especialista em grandes teses tributárias? Rafa, o advogado tributarista, ele tem vários pilares de atuação. O nosso escritório tomou uma decisão que, desde a sua origem, focar a atuação do advogado tributário nas grandes teses tributárias. Por que a gente tomou essa decisão? Porque as grandes teses tributárias, normalmente aqui no Brasil, elas são discutidas durante 10, 15, até 20 anos, até que essa tese ela seja amadurecida nas últimas instâncias aqui do judiciário. Eu vou evitar falar muito juridiquês, mas quando a gente fala em última instância, a gente está falando, por exemplo, de STF, né? E nos últimos anos no Brasil, acho que esse termo ficou muito mais claro na mente de todo mundo em função dos debates aqui dentro do nosso país. Mas essas teses, então, como eu estava comentando, são teses que demoram muito tempo para amadurecer. E o que acontece na prática? Quando a gente olha no judiciário brasileiro, estão sendo discutidas mais de 220 teses, algumas mais evoluídas, outras menos evoluídas. Então, o nosso escritório tomou a decisão, vamos proporcionar ao empresário o conhecimento de teses que já passaram por essa esteira de amadurecimento, vamos dizer assim, já navegaram aí durante bons anos no nosso judiciário, e são teses que têm uma segurança, que eu gosto sempre de usar um termo, que são teses de segurança média ou teses de segurança máxima, e isso significa, Rafa, que são teses que proporcionam um resultado para o empresário de forma muito mais rápida, e aí sempre vem a pergunta, David, o que tu quer dizer com muito mais rápida? A gente está falando de teses que, quando a gente começa a trabalhar, pode trazer um resultado para o empresário dentro de 8 meses até 1 ano e meio, porque são teses que já estão bem evoluídas no judiciário, e existe, sim, uma grande chance de vitória para o contribuinte, de vitória para o empresário. Então, a ideia dessas soluções do advogado tributarista, que atua especificamente em grandes teses, são duas. Ou ele apresenta para o mercado oportunidades que estão iniciando uma discussão agora, ou ele trabalha e apresenta soluções de oportunidades que estão bem amadurecidas. Então, o nosso trabalho aqui é focar em teses que estão bem amadurecidas. E aí, dando mais um zoom nesse tema, Rafa, a gente traz para o mercado sempre de 6 a 7 teses que nós entendemos que tem aí uma grande chance de vitória para o contribuinte, e isso também significa, voltando para aqueles 2 temas anteriores, trazer para o contribuinte, trazer para o empresário uma possibilidade real de se tornar mais competitivo e de poder investir cada vez mais dentro da sua própria empresa, né? Show, legal. Bom, agora vamos afunilar um pouquinho mais essas perguntas. A gente queria entender também, David, quais empresas, segmentos e regime tributário podem ser beneficiados com essas grandes teses tributárias. Boa pergunta, Rafa, boa pergunta. Hoje vale a gente reforçar aqui que nós temos alguns regimes tributários, né? Mas dentre os quais nós podemos trabalhar com muita intensidade essas soluções, a gente está falando do regime tributário do lucro presumido e do regime tributário do lucro real.
que são empresas que a gente pode dizer que já são empresas de médio e grande porte, que estão dentro desses regimes tributários, e que aí sim, essas empresas, Rafa, a gente pode apresentar essas soluções, essas possibilidades, e mostrar para essas empresas o quanto que muitas vezes, dentro de alíquotas tributárias, alíquotas de impostos, essas empresas estão pagando impostos em demasia, né? Posso dizer assim. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Bom, agora vamos à pergunta que não quer calar e eu tenho certeza que está todo mundo curioso para saber. David, como as empresas conseguem efetivamente recuperar esses tributos? Perfeito. Rafa, eu preparei aqui para a nossa apresentação, para o nosso bate-papo, alguns slides, porque esse é um momento que a gente sempre precisa falar do tema, mas como é um tema bastante complexo, eu gosto sempre de mostrar em números, para que o empresário que está lá no dia a dia possa visualizar o que de fato tem de dinheiro na mesa para que ele busque essa recuperação de impostos que, ao meu ver, foram pagos indevidamente ao longo dos últimos anos. Então, gostaria de compartilhar aqui um slide com vocês. Então, Rafa, a primeira tese tributária, que eu considero uma tese tributária muito importante e uma tese de segurança máxima, e sempre relembrando, né, quando eu falo de segurança máxima, essa tese já foi debatida na esteira judicial durante muitos e muitos anos, já existem decisões positivas para grandes empresas do mercado brasileiro, grandes empresas já estão se beneficiando com essa tese, e por isso que eu chamo uma tese de segurança máxima. Então, o que significa essa tese? Tudo aquilo, a gente tem que pensar o seguinte, tudo aquilo que não gera riqueza para a empresa, ela pode ser retirada da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, vamos lá. Se você tem uma empresa que você paga ICMS, ou se é uma empresa de serviços e você é tributado pelo ISS, a gente tem que pensar o seguinte, toda essa carga de ICMS ou ISS, ela pode ser retirada da base de cálculo do PIS e COFINS. Por quê? Porque são valores que eles apenas circulam dentro do teu CNPJ, circulam dentro da sua empresa. Você apenas faz o repasse para o fisco. Bom, feito isso, feita essa explicação, a gente entra na questão das empresas que não podem ser beneficiadas por essa tese, que são empresas que estão no Simples Nacional. Como eu comentei antes, a gente vai focar essa tese para empresas do lucro presumido e empresas que estão no lucro real. E aí, falando de setores, de segmento, aqui, Rafa, nós não temos restrição. Qualquer segmento pode ser beneficiado e pode trabalhar essa tese dentro da sua companhia. E aqui eu trago um conceito da tese para que a gente possa visualizar um pouco mais deste resultado. Então, vamos lá. Eu simulei aqui uma empresa que tem um faturamento médio, Rafa, de R$1 milhão. Então, essa empresa que vem faturando R$1 milhão todos os meses, ela tem uma alíquota de ICMS, e aqui eu trouxe o exemplo de ICMS, mas ele vale para ISS também. Essa empresa, considerando que ela tem uma alíquota de 18%, ela paga uma guia mensal de R$180 mil de ICMS. E ela tem uma alíquota de 3,65% do PIS e COFINS. Ou seja, de PIS e COFINS, ela tem uma guia de R$ 36.500. Esse é o conceito vigente hoje no nosso país. Então, este empresário, ele tem um custo
de PIS e COFINS de R$ 36.500. Vamos guardar esse número, tá? E ele pagou, nos últimos 60 meses, quase R$ 2.200.000 somente de PIS e COFINS, tá bom? Aí é que vem o trabalho, Rafa, que é incrível, que é o trabalho desta tese tributária. Então, veja, essa mesma empresa que tem o seu faturamento de R$ 1 milhão todos os meses, ela continua tendo a alíquota de ICMS em 18%. Ou seja, ela continua pagando 180 mil de ICMS. Porém, o que essa tese defende é que este montante de 180 mil reais, que apenas está circulando na sua empresa, que eu gosto de dizer, esses 180 mil reais, ele não está gerando, em hipótese alguma, riqueza para o empresário. Então, o que acontece? Nós defendemos que esses 180 mil reais, ele precisa ser retirado da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso significa que a guia do PIS e COFINS, que antes era de R$ 36.500, você pode observar que ela caiu para R$ 29.930. Ou seja, somente com esta tese tributária, o empresário passa a ter uma economia de um pouquinho mais de R$ 6.500 por mês. Muito importante, aqui a gente está falando da economia que a gente consegue gerar para essa empresa mensalmente a partir do momento que nós temos o sucesso na ação. Agora vem algo incrível, que muitas vezes é nesse momento que o empresário ele fica impressionado da oportunidade que se tem com este ajuste tributário trabalhando nessa tese que nós estamos apresentando. Veja o que acontece. Este empresário, como a gente comentou lá no primeiro slide, ele pagou, ao longo dos últimos 60 meses, quase R$ 2.200.000 com este tributo. Fazendo a correção dessa base de cálculo, este tributo, este mesmo empresário, pagaria quase R$ 1.800.000. Então, aqui a gente está falando de uma possibilidade real de nós recuperarmos para esse empresário quase R$ 400.000. E aí vem algo também que eu considero bastante importante, que tudo aquilo que você trabalha, que você fala em recuperação, obrigatoriamente você faz uma atualização com base na Selic. Então, esse valor de recuperação que está na mesa e um valor real de quase R$ 400.000, ele já dá um salto para quase R$ 900.000. E é isso mesmo, viu, Rafa? Então, imagina você, um empresário que passou um 2020 com uma grande dificuldade em termos de fluxo de caixa, por N situações, e ele descobre que ele tem a possibilidade, de novo, sempre, Rafa, aderente com a legislação brasileira, de buscar esse direito, e através desse direito, este empresário, ele pode trazer de novo para o caixa da empresa, vamos lá, quase R$ 1 milhão em recuperação de tributos, pagos indevidamente. Então, a gente está falando aqui que este conceito do ICMS é um conceito super real, ele já está muito evoluído no STF e tem uma chance de vitória bastante grande. E aí vale esse mesmo conceito, eu gosto de reforçar, porque aqui o conceito que está na tela é do ICMS saindo da base de cálculo do PIS e COFINS. Mas o mesmo conceito vale para as empresas que pagam o ISS. Você retira o valor do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, o que vai lhe gerar uma economia mensal, ad eterno, a partir do momento que você tem o sucesso na ação, e você passa a ter o direito também de recuperar os últimos 60 meses. Então, essa é a grande oportunidade de apenas, Rafa, de apenas uma tese tributária, uma solução
que nós trabalhamos para os nossos clientes. Caraca, incrível, David, ouvir de você uma das oportunidades que as empresas podem ter aí dentro da recuperação de tributos. E agora eu queria pedir para você fazer uma consideração final ou deixar um recado, uma mensagem, um conselho para a galera que está nos escutando e que pode aí aproveitar. Rafa, eu sou um grande defensor de que nós temos que proporcionar para as empresas que no dia a dia ela consiga estar focada no seu core, né? E muitas vezes isso não acontece, porque quando você vai trabalhando no seu negócio ao longo dos meses, existem várias situações que lhe tiram o foco, né, do seu core. E essa é uma delas, né? Se você não tem um especialista do seu lado no dia a dia para apresentar para vocês soluções que de fato podem mudar o fluxo de caixa da empresa, muitas vezes, por estar envolvido na sua operação em várias atividades que tiram o foco do seu dia a dia, você acaba não tendo a oportunidade de conhecer, de estudar essas oportunidades tributárias. Então, a minha primeira grande dica é você ter sempre um advogado tributarista do seu lado. Quando eu falo isso, muitas vezes o empresário, ele sempre diz, tá, mas isso é responsabilidade do meu contador, né? Existe no mercado, Rafa, uma expectativa de contador, que o contador traga essas oportunidades para o empresário. E aqui vale dizer que essas teses tributárias, muitas vezes, elas são teses que requerem um estudo muito, muito cuidadoso e um estudo de longa data. Então, eu considero que não é responsabilidade do contador ter o pleno conhecimento de todas as teses tributárias que estão bem evoluídas no nosso judiciário. Eu considero sempre que o trabalho de um advogado tributarista, ele tem que andar em paralelo com o trabalho de um contador, né? O contador, ele faz ali o dia a dia, que já é muito pesado da empresa, e o advogado tributarista, ele tem que estar do lado do empresário, do lado do contador desse empresário, para alertar diariamente, mensalmente, semestralmente, todas as novas oportunidades que vão aparecendo, né? Porque, veja, a gente comentou lá no início que nós temos mais de 200 teses tributárias sendo debatidas no Brasil. Vai chegar um momento que outras teses entrarão nesse rol que eu chamo de segurança média ou até mesmo de segurança máxima. E eu sou um grande defensor, que é nesse momento que você tem que trabalhar junto com o contador e junto com o empresário deste contador para apresentar para ele essa oportunidade, né? Pelo menos apresentar. E aí o empresário é que vai decidir, né, se ele vai querer buscar esta oportunidade ou não. Então, essa é uma das dicas que eu dou para todas as pessoas, todos os empresários que eu tenho a oportunidade de conversar, porque, de fato, eu acredito que você tem sempre que ter o pleno conhecimento das teses tributárias, e, para isso, você tem que ter um especialista do seu lado. Senão, você não vai conhecer as verdadeiras oportunidades. Muito bom, muito obrigada pela tua participação, David. A gente vai deixar aqui para vocês na tela o LinkedIn do David, caso tenha ficado alguma dúvida ou vocês queiram trocar uma ideia com ele, ele fica à disposição aí para conversar com vocês. Aqui do nosso lado a gente agradece pela participação de vocês também e obrigada, David, por tirar esse tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para trazer novos esclarecimentos. Espero que, de alguma forma, eu tenha apresentado oportunidades e soluções para ajudar o empresário a passar por esses momentos tão difíceis que a gente vive. E mesmo que a gente não esteja num momento como esse que a gente está vivendo, essas oportunidades estão na mesa. Basta o empresário ter conhecimento, ter um profissional do seu lado que oriente de forma assertiva, de forma correta, a como chegar no sucesso dessas oportunidades.
Então, meu muito obrigado também. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.